Obrigada, Antônio. Boa noite. Para nós, obrigada, Daniela. Boa noite a todos que estão chegando, que eu vou vendo vocês. Boa noite, Márcia. Eu vou vendo vocês com 1 minuto de atraso, tá, gente? Nós vamos, para nós iniciarmos, antes da nossa prece. Boa noite, Soninha. Boa noite, Glória. Boa noite, Cláudia. Nós vamos fazer um capítulo desse livro, Episódios Diários, da Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Boa noite, Célia. O capítulo desse livrinho é o 14, Dividir com Amor. Obrigada, Célia. Diz assim: a miséria socioeconômica que entulha as avenidas do mundo mistura-se à de natureza moral que atulha os edifícios e residências de luxo com os guetos da promiscuidade libertina. O que podes fazer parece-te quase sem sentido ou significação, tão grande e volumoso é o problema. Apesar disso, não te excuses de auxiliar. Se não consegues ir à causa do problema, minimiza-lhe os efeitos. Desde que não podes erradicar de um golpe a fome, a enfermidade, a ignorância, contribui com a tua cota de amor, por mínima que seja. Sempre podes dividir do que possuis com aquele que nada tem. Quando repartes com amor, multiplicas as esperanças, favorecendo a alegria. Menos tem aquele que se nega a doar algo. Afirma-se que esse gesto de amor gera o paternalismo, promove o vício. Não têm razão os que assim informam. Muitos males e alguns crimes são abortados quando uma atitude de amor interrompe o passo do infeliz que padece fome, desespero e dor. Somente quem aprende a abrir a mão descerra o bolso, terminando por oferecer o coração. Faze o que te esteja ao alcance e a vida fará o resto. Bom, boa noite aos que estão chegando, a Angélica, a Silva, o José Carlos. Nós vamos agora, unidos pelos pensamentos, como já estamos, elevar os nossos pensamentos até o nosso Pai, o nosso Criador, e rogar a Ele para que Ele possa envolver todo esse planeta, como sempre, de muita paz, de muita fé, de muitas esperanças, que nós possamos abrir o nosso coração para receber toda essa misericórdia, todo esse amor, e para que possamos também nos reabastecer nessas fontes e conseguirmos, com sucesso, passarmos pelas provas e expiações que porventura estejam no nosso caminho. Rogamos ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que possa continuar sendo o nosso modelo e nosso guia em todos os pontos, em todas as direções da nossa vida, em todos os nossos sentimentos, em todos os nossos atos. Agradecemos também aos mentores espirituais que nos protegem e guiam, aos mentores dos movimentos espíritas, não só do Brasil, mas do mundo todo, que nós possamos, agora, esta noite, envolvidos por todo esse amor, levar através dos nossos pensamentos um pouco dessa paz, um pouco desse amor a todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos e são motivos das nossas preocupações. Gratidão, Senhor, por tudo, pelas provas, pelas expiações, pela vida, pela doutrina dos espíritos, por esse momento, por tudo. Gratidão, que assim seja. Boa noite, Beth. Que bom te ver aqui. Muito bom ver todos. Essa noite nós vamos conversar um pouco sobre uma personagem do Evangelho, uma mulher chamada Maria de Magdala, ou Maria Madalena, que é a mesma personagem. Mas antes da gente adentrar propriamente nessa personagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos tecer alguns comentários sobre
como era o tratamento, como era a posição das mulheres no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem os estudiosos que as mulheres, elas não passavam de um objeto pertencente ao marido, como seus servidores, suas edificações e as demais posses legais desses homens. Ela devia ao esposo total lealdade, mas por princípio era considerada como naturalmente infiel, desvirtuada e falsa. Por esta razão, sua palavra diante de um juiz não tinha praticamente valor algum. O marido não tinha os mesmos deveres matrimoniais do que as mulheres. Aliás, o homem, o marido, ele tudo podia, até mesmo rejeitá-la por qualquer motivo que passasse pela cabeça dele. Dificilmente a esposa poderia, por iniciativa própria, desligar-se, pedir separação do casamento. Uma mulher que fosse casada jamais poderia ser contemplada ou abordada por qualquer homem por onde passasse. No interior da sociedade judaica, ela ocupava uma posição bem inferior ao homem. Dizem até os historiadores que, perante os tribunais, perante as leis judaicas, um escravo judeu tinha muito mais valor do que uma mulher. Até na esfera espiritual, a mulher ela era considerada desigual, e para ela estava reservado, portanto, um lugar à parte no Templo de Jerusalém. E se a gente for ver realmente o mapa do Templo de Jerusalém, nós vamos ver que tinha um pátio que era destinado tão somente às mulheres. E também as mulheres, no tempo de Jesus, no momento das refeições, as mulheres tinham que ficar isoladas, elas jamais poderiam se alimentar na mesa com os seus esposos ou com os homens que ali estivessem. Isso foi retirado, para quem quiser fonte, do livro Maria Madalena, a Testemunha da Paixão, do José Carlos Leal. Tá? O livro é A Testemunha da Paixão. Maria Madalena, a Testemunha da Paixão. Muito bem. Maria de Magdala, ela é citada 2 vezes no Evangelho de Lucas. Uma no capítulo 7, versículo de 36 a 50, onde é narrado o encontro de Maria de Magdala com Jesus na casa de Simão, o fariseu. Que não vai ser essa passagem que nós vamos conversar aqui essa noite. Nós vamos conversar de Maria de Magdala tão somente. Uma outra ocasião, nós faremos um estudo, uma palestra só sobre essa passagem de Lucas, porque tem muito conteúdo. E também ela foi citada no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo de 1 a 3, na qual Jesus, nessa passagem, Lucas narra que Jesus sempre era acompanhado de algumas mulheres, na qual nós tivemos oportunidade, aqui ainda nesse grupo, na semana que passou, de falarmos de uma dessas mulheres, que foi Joana de Cusa. Então, nessa passagem de 8, capítulo de 1 a 3, Maria de Magdala também é citada, junto com Joana de Cusa, Susana e outras mulheres que ele não cita o nome. E também Maria de Magdala, ela vai ser ainda citada no Evangelho de Lucas, são 3 passagens, no capítulo 24, versículo de 1 a 10, na qual ela é testemunha da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo logo após a sua desencarnação, logo, quando a pedra do túmulo, né, ela é aberta, o túmulo, e aí Maria de Magdala é a primeira mulher a ver nosso Senhor Jesus Cristo. Esta mesma passagem de Lucas vai encontrar uma relação com o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11. Também lá João testemunha que Maria de Magdala testemunhou a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo após o seu desencarne. Então, Maria de Magdala, ela é citada tão somente nesses versículos que eu passei para vocês. O que mais fala um pouco mais sobre Maria de Magdala é a passagem de Lucas, capítulo 7, versículo de 36 a 50, que nós não vamos estar falando aqui essa noite, porque não vai dar tempo, e essa é uma passagem que merece investimento, ou seja,
merece uma outra conversa nossa, um outro momento de reflexão, ok? Muito bem, nós também tivemos a oportunidade de falarmos um pouco já do Evangelho de Lucas, dizendo que ele foi um evangelho que foi escrito a pedido de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tinha intenção de escrever um evangelho, mas ele não tinha tempo. Então ele solicitou Lucas que fizesse para tal. Nós sabemos que Lucas foi se encontrar com Maria, mãe de Jesus, e aí dali então que vai surgir o Evangelho de Lucas, ok? Dizem os estudiosos que entre os evangelhos sinóticos, o de Lucas é o que possui maior quantidade de material exclusivo. Esse material ele é tão extenso e tão exclusivo que é possível agrupá-lo em cinco tipos: parábolas, ensinos e fatos da vida de Jesus, narrativas da infância, encontro com pessoas e curas. Ok? E o Evangelho de João é um evangelho que eu já também conversei com vocês. É um evangelho bem atípico, bem diferente, que nós já sabemos que 80% do evangelho de João, ele não guarda nenhuma correlação com os evangelhos sinóticos. É um evangelho mais espiritual e é um evangelho que guarda muitos simbolismos, tanto que quando a gente João ele fala sobre os milagres de Jesus como sinais, então são algo simbólicos dos quais nós temos que mergulhar fundo para extrairmos os ensinamentos que João quer passar ali naquelas passagens dele, ok? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, só uma curiosidade, que a gente não vai falar sobre essa passagem de Maria de Magdala, desculpa, com relação à visita que ela faz ao nosso Senhor Jesus Cristo na casa de Simão, o fariseu, mas só para constar, é interessante que a gente saber que essa passagem ela não cita a localidade em que ocorreu. A gente sabe que foi na Galileia, mas nós vamos encontrá-la, dados de onde ela foi, de onde aconteceu essa passagem, nas tradições espirituais, por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que é um livro que eu indico a vocês. Se vocês gostam de evangelho, vale a pena estudar. Então essa passagem, precisamente, ela é narrada em Humberto de Campos, dizendo que ela ocorre em Naim, que fica também na Galileia, ok? É uma das cidades. Muito bem. Maria de Magdala, falar sobre a vida de Maria de Magdala, ela vai nos deixar muitos ensinamentos, que nós vamos essa noite pescar alguns desses ensinamentos e tecer algumas pequenas reflexões que eu quero que vocês me ajudem junto com os pensamentos de vocês, com os conhecimentos aí de vocês. Mas a passagem de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, que é a mesma coisa, ela vai estar falando para nós de algo muito sério, dos arrastamentos que uma pessoa poderá vir passar, até mesmo a sua transformação, ou seja, a superação desse arrastamento. Então, a história de Maria de Magdala, ela vai estar falando dos arrastamentos à transformação de uma pessoa que foi do zero ao infinito. E como a gente vai estar falando sobre arrastamentos, nós vamos buscar nas obras básicas, precisamente no Livro dos Espíritos, na pergunta 645, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos superiores: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Interessante, Kardec quer saber, né, se no momento das nossas provações, no momento que a gente está sendo tentado pelo mal, se aquele momento não significa para nós um arrastamento quase que irresistível, quase insuperável. E aí, para nossa surpresa, os espíritos superiores, o espírito da verdade, eles vão nos responder da seguinte forma: arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas,
são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os semelhantes. Então a resposta é, primeiro, que não existe arrastamento irresistível. Porque muitas vezes quando a gente está passando um momento de dificuldade, a gente diz, eu não resisti, porque foi mais pesado que eu. Não, não existe arrastamento irresistível, conforme os espíritos superiores nos explicam. Por quê? Porque Deus não coloca um fardo mais pesado em nossos ombros do que nós tenhamos capacidade de suportar. Então, tudo aquilo que está inserido na nossa vida é porque nós temos, de alguma forma, capacidade para a superação. E aí os espíritos também nos colocam que são nesses momentos que nós somos testados e que é ali que muitas vezes nós vamos ter a oportunidade de desenvolver grandes virtudes. Também os espíritos nos informam que muitas vezes esses momentos de provação da nossa vida nos foram concedidos para nós mostrarmos para outras pessoas que é possível vencer o mal que passar ou que esteja em nosso caminho. Então nós vamos ver que Maria de Magdala, que é o assunto nosso dessa noite, é a história de uma mulher que passa por um arrastamento, por um momento de grande provação, e consegue lá na frente se transformar. Consegue lá na frente mostrar todo o potencial que ela trazia dentro dela, que estava só adormecendo, esperando o momento propício para desabrochar. Para nós contarmos a história de Maria de Magdala dessa noite, nós vamos recorrer, mais uma vez, como eu também fiz semana passada com vocês, com o assunto de Joano de Cusa, lembra? Nós vamos recorrer às tradições espirituais. E vale a gente ressaltar o que significa tradições espirituais. É muito importante que isso fique bem claro para todos nós o que representa uma tradição espiritual. Dizem os espíritos que são narrativas contadas no mundo espiritual, da qual nós não sabemos se são verdadeiras ou se foram criadas com o intuito de aprofundar ou levar a reflexões diversas sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, numa tradição espiritual, nós não podemos afirmar 100% que aquilo que está sendo narrado numa tradição espiritual aconteceu, ou se foi uma narrativa criada com o intuito de aprofundar, de levar a pessoa a uma série de reflexões sobre os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, gente? Isso é de suma importância para todos nós entendermos. Vamos seguir. Espero que vocês estejam firmes aí, ok? Então vamos lá. No livro Boa Nova de Humberto de Campos, ou para alguns Irmãos X, no capítulo 20, ele vai estar narrando a tradição espiritual sobre Maria de Magdala. E é sobre isso que nós vamos agora conversar. Nós retiramos alguns trechos, tamanha a beleza e profundidade, e em cima desses trechos nós vamos aprofundar, fazer algumas reflexões. Então eu peço encarecida a todos vocês para que vocês agora mergulhem nas narrativas que eu vou passar, para que nós possamos abrir para várias reflexões, retirar, pensar os ensinamentos morais que estão inseridos dentro dessa tradição espiritual. Mas antes eu quero dar boa noite à Sônia Silva, ao Miguel Lopes, à Gisele, à Nilza, ao Michel, que estão chegando. Muito bem, vamos lá às narrativas, os trechos da narrativa de Humberto de Campos, que está no capítulo 20 do livro Boa Nova. Diz-nos Humberto de Campos: Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue aos prazeres em companhia dos patrícios romanos. E tornara-se
de admiração profunda pelo Messias. Sua beleza lhe escravizava os caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal. As músicas voluptuosas e os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Se necessário, dizia ela, saberia renunciar a tudo. E aí Maria chorou longamente. Decorrida uma noite de grandes meditações, e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observava qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Propunha-se amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feita as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podes adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurosa. As primeiras lágrimas lhe borbulhavam dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, à força continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser uma de vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores dar sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível, compreenda, que em suas sendas a virtude tem de marchar
por uma porta muito estreita. E Maria então vira-se e diz: só o amor pelo sacrifício poderá saciar-me a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas. No êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e com os leprosos. E Maria foi para a vida com o coração repleto de esperanças, renovado. Renunciou a tudo que estava errado para trás. É bem verdade. Maria de Magdala vendia prazeres, mas não se vendia, mas se vendia por sede de amor verdadeiro. E vale a nós uma breve reflexão. E nós somos fiéis aos princípios que elegemos para nortear a nossa própria existência? E nós, após esses 2000 anos, temos sido fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, a seus ensinamentos? Maria de Magdala, toda a passagem de Maria de Magdala é tão profunda, rica de conhecimento, mexe tanto com os corações dos homens, que coube a Khalil Gibran, grande poeta e também filósofo. Num de seus livros, O Filho do Homem, ele também falou sobre Maria de Magdala. Vejamos um pequeno trecho para nós sentirmos a profundidade com que Maria de Magdala mexe com o coração de todos aqueles. Então, ele olhou para mim, o meio-dia dos seus olhos estavam sobre mim e disse: tens muitos amantes e todavia só eu te amo. Os outros homens amam a si mesmos em sua intimidade. Eu amo tu por ti mesma. Outros homens veem em ti a beleza que desvanecerá mais cedo que seus próprios anos. Mas eu vejo em ti a beleza que não desvanecerá e que no outono dos teus dias não receará olhar-se no espelho e não será ofendida. Eu amo o que é invisível em ti. Quanta beleza, né? De Khalil Gibran. Mostrando que nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o potencial de amar o nosso vir a ser. Só almas sensíveis e evoluídas têm essa capacidade para amar o vir a ser. Só os corações mais treinados na luta da vida têm a capacidade de olhar para um irmão em erro e amar nele o que ele um dia virá a ser. Ou seja, amar o potencial divino que ele carrega dentro dos seus corações.
E essa é mais uma reflexão para nós. E aqueles que caminham ao nosso lado e que muitas vezes ferem o nosso coração? Já estamos, nós, conseguindo amar o vir a ser dele, o potencial divino que há dentro dele? E nós estamos conseguindo amar a nós mesmos, o potencial divino que nós carregamos dentro de nós mesmos? Emmanuel, num livro dele intitulado Caminho, Verdade e Vida, que faz parte daqueles 4 livros que ele escreveu, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, e que fazem parte dos estudos do Evangelho, né? Fonte Viva. Ele, no capítulo de número 92, ele vai falar sobre Madalena, que a gente sabe que Maria de Magdala, Madalena são os mesmos. E Emmanuel, lá, num trecho dessa mensagem do capítulo de 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, veja o que Emmanuel fala sobre Maria de Magdala precisamente. Todo o capítulo é sobre ela, mas retirei um trecho tão somente, uma frase tão somente, um parágrafo tão somente. Diz Emmanuel assim: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto, pois a sua consciência era apaixonada pela lei e não pelos vícios. São palavras de Emmanuel, dizendo que ninguém fez tanto esforço para seguir no reto agir, para seguir os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo, como Maria de Magdala. Ele diz, nem mesmo Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso era apaixonado pelas leis, mas Maria de Magdala era apaixonada pelos vícios. Então Emmanuel, também um espírito sensível, soube também ver e reconhecer o potencial divino imenso que esta mulher, esse espírito maravilhoso, tinha dentro de si mesma, e soube ver o quanto que ela se esforçou para seguir as pegadas do Mestre Jesus. E aí a gente fica pensando, há tanta reflexão no amor e no amar, né, gente? Por isso que Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, ele diz, o amor cobre a multidão dos pecados, nos levando à reflexão que poucos são aqueles que têm a coragem de amar ou para amar, porque coragem para amar tem que ter muita coragem para amar, muita coragem para amar, muita, muita. Porque amar requer passar por essa porta estreita e a larga, que representa a indiferença, o preconceito, a intolerância, o não perdoar, essa porta é fácil de passar. Essa porta é muito fácil. Diante de um desafeto, é muito fácil para nós sentirmos por ele uma indiferença, nós termos pelas pessoas que andam em aquilo que nós chamamos de erro, nós sentirmos por elas preconceitos, colocarem essas pessoas à margem. Isso é muito fácil de fazer, mas amar o potencial de vir a ser de cada um, amar a semente divina que há em cada um, isso exige muito amor, isso exige muito desprendimento egóico, exige muito desprendimento de si mesmo, de desprender-se do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos preconceitos. Por isso que amar é só para aqueles que têm muito coragem. Como eu disse para vocês que nós paramos até ali, onde Maria de Magdala procura o Mestre Jesus com a real intenção de modificar-se. Ela verdadeiramente entendia que a vida dela não era uma boa vida, que ela andava em erro. Ela verdadeiramente sentia sede pelo verdadeiro amor. Ela tinha vontade real de se modificar. E nosso Senhor Jesus Cristo, nessa narrativa de Humberto de Campos, ele mostra isso. O quanto Jesus foi capaz de olhar para a alma daquela mulher e ver
o quanto que ela estava sendo sincera em suas palavras, o quanto estava difícil para ela estar ali. Apesar de tudo, ela sabia que ela andava em erro, mas apesar de tudo, ela queria encontrar o mestre para pedir forças, porque ela queria saber se Deus seria capaz de perdoá-la, se Deus seria capaz de aceitá-la como uma de suas trabalhadoras, se ela poderia também servir a Deus. Foi que Jesus disse: é claro que sim. As portas do coração de Deus são portas de amor e de misericórdia. Deus ama a todos nós indistintamente. E como eu disse para vocês, é a história de Maria de Magdala, é a história dos arrastamentos a transformações que a gente viu. Aquela questão do livro dos Espíritos, que não existe arrastamentos irresistíveis. E Maria de Magdala é a prova viva de tudo isso. E Maria de Magdala, então, agora aproveitando essa passagem do seu arrependimento sincero, nós vamos voltar a outra obra básica para fazermos algumas reflexões dos caminhos que tiveram que passar Maria de Magdala para poder zerar, para poder apagar todos os traços das faltas e as consequências das suas faltas cometidas pela sua vida totalmente entregue à prostituição. Nós vamos recorrer então agora, nesse instante, ao livro Céu e Inferno de Allan Kardec, capítulo de número 7, intitulado Código Penal da Vida Futura, itens precisos 16 e 17, para que vocês possam estudar. Diz lá, nessa passagem, que arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Maria de Magdala passou pelo arrependimento? Sim, tanto é verdade que ela se reconhecia, porque arrepender-se, o que significa? Significa tomar consciência dos erros que está sendo vivenciado, dos erros que possuímos, dos erros que estão nos impedindo, que estão servindo de entraves para nós sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. E Maria de Magdala, ela reconhecia que a vida de improstituição era uma vida de sofrimento, era uma vida em erro. E ela foi procurar Nosso Senhor Jesus Cristo porque ela apresentava real arrependimento. Não era um arrependimento da boca para fora, mas ela apresentava um real arrependimento. Mas nós sabemos, como diz Kardec, para que uma falta possa completamente ser apagada, bem como as suas consequências, nós precisamos passar pelo arrependimento, pelas expiações e pela reparação. E é isso que nós vamos ver. Será que ela passou por tudo isso? Nós vamos ver ainda essa noite. Arrependimento, a gente já viu que é tomar consciência que está em erro. Expiação significa trazer o puro para fora. Ora, gente, para nós trazermos o puro para fora, nós precisamos limpar o que está impuro e nos impede de desenvolver o puro, fazer com que a semente do puro, do amor que está dentro de nós, que é o amor divino, que nós somos filhos do amor, portanto, todos nós temos a semente do amor dentro de nós, para trazermos essa semente para fora, para fazer com que ela desabroche, que é o que significa expiação, trazer o puro para fora, nós precisamos limpar o terreno da nossa consciência. Que consciência? A consciência egóica, que é essa consciência que vai dar origem ao orgulho e egoísmo. Então, para a gente trazer o puro para fora, é preciso nós trabalharmos o nosso conteúdo de orgulho e egoísmos, que são esses que vão gerar todos os outros vícios que nós conhecemos da humanidade, que vão gerar a maledicência, que vão gerar o preconceito, que vai gerar a intolerância, que vai gerar todos os vícios, ciúme, a inveja, todos os vícios que passarem pela nossa cabeça. Então, expiar é trazer essa semente para fora, é trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E o que significa reparação? Reparação significa devolver à vida aquilo que um dia eu tirei. Devolver à vida aquilo que um dia eu tirei. E que nós queremos saber, precisamente, é se Maria de Magdala também fez esses 3 caminhos certinhos para se ver livre
e para ter podido apagar todos os traços das suas faltas e suas consequências. Mas antes disso eu quero mergulhar um pouco mais nas questões do arrependimento, da expiação e da reparação dentro de nós. Mas fiquem sabendo que eu vou concluir se Maria de Magdala passou pelas duas outras fases, a expiação e a reparação. Diz-nos a psicologia transpessoal que diante dos erros que nós cometemos, em geral, por nós sermos ainda, por termos uma consciência egóica e por trazermos ainda, uns mais, é claro, outros menos, mas por trazermos ainda muito orgulho e muito egoísmo, em geral, nós tomamos dois tipos de comportamento diante das falhas, quando a gente identifica uns erros, né, e a gente não quer entrar em grande contato com os nossos erros. Então diz lá a psicologia transpessoal que diante dos erros que cometemos, em geral, nós assumimos dois tipos de comportamento diante dos erros. Um é o culpismo e o outro é o desculpismo. Muito bem. O que é isso? Quando nós, diante dos erros da vida, nós assumimos um comportamento de culpismo, de culpados, nós elegemos interiormente, ainda que não percebemos isso a nível de consciência, mas dentro de nós ocorre um processo emocional chamado autojulgamento. Nós nos julgamos. E naquele instante nós também, por nós estarmos fazendo um julgamento de valores, automaticamente nós nos condenamos e também nos punimos, nos jogando, né, através dessa punição, dentro de uma cela. Nós nos trancafiamos dentro de uma cela. Então, diante do culpismo, quando a gente, diante de um erro, a gente cai em culpa, inconscientemente ou conscientemente, houve dentro de nós um julgamento, um auto-julgamento, uma autocondenação, nós nos culpamos, tipo isso, eu não podia ter errado, agora que eu já sabia disso, eu não podia ter errado. E equivale a gente pensar, quando a gente fala isso, quem foi que disse pra gente que a gente não podia errar? Equivale a gente fazer essa pergunta. Porque nós espíritas sabemos que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Ora bola, gente, se nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, é claro que a nossa vida ela seria permeada de horas de acertos e horas de erros. Então, quem foi que disse para você que você não podia ter errado? Quem diz geralmente isso para a gente é o nosso orgulho, que não aceita que a gente erre de jeito nenhum. Então, quando a gente cai na culpa, a gente faz um auto-julgamento, uma autocondenação, uma autopunição e a gente se trancafia. E aí a gente cai numa pseudo-responsabilidade. Mas por que pseudo-responsabilidade? Simplesmente porque uma pessoa trancafiada, uma pessoa que está condenada, que se trancafiou, ela não vai poder, por conseguinte, nunca chegar ao ponto de fazer uma reparação. Por quê? Porque ela está trancafiada, ela está algemada, ela está presa. Como ela vai reparar a falta dela? Como ela vai devolver à vida aquilo que ela retirou se ela perdeu total liberdade por ela mesma, se ela está trancafiada dentro de uma prisão? Então, a psicologia transpessoal diz que este é um caminho do erro, porque nós não devemos cair no culpismo. Mas diz também a psicologia transpessoal que quando a gente não cai no culpismo, a gente às vezes cai no desculpismo. O que é desculpismo? Também há um julgamento interior, só que naquele instante eu me utilizo de um mecanismo de fuga do ego que é a justificativa, eu me justifico. Então, se eu me justifico, equivale assim, vamos dar um exemplo. Eu só errei, novamente aqui, porque também pudera, né? Fulano de tal me tirou do sério. Fulano de tal me tirou a paz. Fulano de tal me tirou o raciocínio. Fulano de tal me fez perder a paciência e a cerne. Aí equivale a gente se perguntar, como é que você pode perder algo que você não tem? Porque se você tem, você não perde. Equivale a gente fazer essa pergunta. Então ninguém nos faz perder nada. Se a gente perdeu a paciência, é porque não tinha a paciência. Porque paciência é virtude. Uma vez instalada, instalada está. Então se a gente perdeu a paciência, é porque é algo que não foi ainda adquirida. E ninguém nos faz perder aquilo
que nós não temos. E nem ninguém pode nos roubar nenhum tipo de virtude. Ninguém pode roubar o amor que está dentro do coração de vocês. Pode roubar parcialmente a sua liberdade física, mas jamais poderá lhe roubar o direito de amar quem quer que seja. Então, no desculpismo, a pessoa se justifica e aí ela cai numa irresponsabilidade, numa fuga. Ou seja, ela pega tudo aquilo que está acontecendo de errado e diz que não foi ela, a culpa é do outro. Ela empurra todo o pacote do erro no colo do outro. E nos diz a psicologia transpessoal que o culpismo e o desculpismo são dois caminhos de erro. Qual é, então, o caminho correto? O caminho correto é autoconscientizar-se. Errei. Então, não vou cair em culpa, vou cair em arrependimento. O que é arrependimento? Entender que eu errei. Mas eu entender que eu errei, mas que como eu fui criado simples e ignorante, isso poderia acontecer. Então eu vou analisar aquele erro, vou aprender com aquele erro e vou imediatamente me responsabilizar. Qual é a parte que me cabe aqui nesse erro? É essa parte, aquela outra do outro. Isso aqui não é meu. Pego essa parte e é em cima dessa parte que eu vou corrigir. E é em cima dessa parte que eu vou fazer o reparo. Então, o caminho correto é: errei. O que eu errei nisso? Então, em cima disso, eu vou aprender e aí eu vou reparar. E aí muitas pessoas me perguntam sempre: mas é a parte do outro? Bom, a parte do outro é a parte do outro. E ele vai dar conta quando ele puder, na hora que ele achar e na hora que ele quiser. Não nos diz respeito. O que nós temos que fazer é resolver a nossa parte. Ainda tem gente que fala assim: mas se o outro não se corrigir, como é que vai ser minha vida? A sua vida vai ser aquilo que você fizer dela. Então o caminho correto é tomar consciência, imediatamente aprender com o erro, se responsabilizar e agora dar novo rumo à sua vida. E aí então que nós vamos ver Maria de Magdala havia se despojado de tudo e agora ela disse a Jesus que ela daria um novo rumo à sua vida. Ela se despojou de tudo que ela possuía, de todos os prazeres, se afastou de todos eles. É aí que nós vamos continuar na narrativa de Humberto de Campos para nós sabermos se Maria seguiu essas 3 etapas: arrependimento, expiação e reparação. Mais tarde, diz lá Humberto de Campos, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galileia, seguindo os passos dos companheiros queridos, que eram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitisse acompanhar aos apóstolos. Pediu a eles que pudesse acompanhá-los, seguir com eles caminho afora trabalhando. Todos os apóstolos, no entanto, se negaram a unir-se aos seus desejos de seguirem com eles. Temiam-lhe o pretérito da pecadora. Não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre, das palavras do mestre e resignou-se. Seguiu seu caminho sozinha pela porta estreita. Certo dia, um grupo de leprosos que veio de Dalmanuta que procediam da Idumeia, aquelas criaturas infelizes, cansadas e tristes, em supremo abandono, perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu a palavra de Jesus, enchendo-lhes o coração das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos, porque os leprosos eles eram os expulsos, eles só podiam viver nos vales destinados a eles, chamados dos vales dos leprosos. Todos os evitavam, todos fugiam deles. A grande convertida percebeu a tamanha alegria no semblante daqueles homens e daquelas mulheres com as chagas da lepra, após ela ter falado
sobre as passagens, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E aí sentindo alegria no coração daquelas criaturas tão rejeitadas, tão colocadas à margem naquela sociedade da época, Maria então decide seguir marcha para Jerusalém na companhia desses irmãos infelizes. E lá ficou vivendo com eles no Vale dos Leprosos. Passaram-se anos e anos, depois de muitos anos. Certa manhã, Maria tomando banho, ela observou que na sua epiderme, agora, igualmente, também se apresentava as manchas violáceas e tristes da doença. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou ardentemente rever antigas afeições do seu ciclo pessoal, que se encontravam em Éfeso. Lá estavam João e Maria, mãe de Jesus, além de outros companheiros dos zúbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito mais próximas, então deliberou pôr em prática seu humilde desejo. E seguiu em caminho, em viagem, para visitar Maria, João, Maria, mãe de Jesus e João. Realizada a sua aspiração, por entre as dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade. Mas invencível abatimento lhe dominava os centros de forças físicas. No justo momento de suas efusões efetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo, ao quebrado, negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde, carinhosamente. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoantes aos seus desejos. Uma noite atingiu o auge das profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto ouvia-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou que seu peito não mais arfava. Foi então quando viu Jesus aproximar-se. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos, recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Maria, gente, é o exemplo vivo de arrependimento, de expiação e de reparação. Expiou suas faltas, reparou com o seu amor e a sua abnegação. E nos cabe ainda uma última reflexão esta noite. O que em nós precisamos, com urgência, transformar? O que em nós ainda traz sofrimentos, é motivos ainda de arrastamentos, e nós precisamos transformar. Hoje, depois de mais de 2000 anos, nós compreendemos perfeitamente por que na ressurreição Jesus apareceu em primeira mão para Maria de Magdala. Nós hoje compreendemos
Nós, espíritas, compreendemos com profundidade por quê. Esta mulher, ela foi do zero ao infinito numa única encarnação, mostrando para todos nós que nós também podemos. Basta termos direcionados a nossa vontade, porque já se passou mais de 2000 anos. Quando é que nós também vamos nos decidir por seguir definitivamente o Mestre Jesus? Obrigada a todos, farei a nossa prece final. Obrigada pela paciência infinita e que essa noite possa ser uma noite de reflexão para todos nós. Muito obrigada. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso modelo guia, que possamos nós termos a coragem e a perseverança de Maria de Magdala na nossa vida. Que nós possamos também transformar os nossos vícios em virtudes, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter essa força, essa fé e essa coragem desse espírito tão querido. Gratidão, Senhor, por tantos ensinamentos. Gratidão a toda a espiritualidade por nos trazer tantas reflexões e, ao mesmo tempo, nos trazermos tantas esperanças. Gratidão é a nossa palavra dessa noite. Muito obrigada a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue a envolver os nossos corações. Eterna gratidão.